Oi! Esse é um seminário de Libras que é sobre o livro Libras? Que língua é essa? Esse livro foi escrito pela Audrey Gesser. O sinal dela é esse. E o livro foi escrito no ano de 2009. O objetivo do livro é criar um lugar para discussão, reflexão sobre dúvidas da surdez, dúvidas das línguas dos sinais, dúvidas sobre Libras. Então, ele vai apresentar 6 perguntas que vão guiar, nortear o assunto. Eu vou explicar cada uma delas. Primeira pergunta: a língua de sinais é universal? Não, é impossível ser igual no mundo inteiro. A língua de sinais recebe influência cultural. Por exemplo, no Brasil, a palavra MAE, mãe, tem o sinal assim. Porque no Brasil, usamos Libras. É diferente nos Estados Unidos, que a palavra MAE, mãe, na língua deles, o sinal é assim. Nos Estados Unidos, eles usam ASL. É diferente. Cada país é diferente. Dentro do país é diferente, porque tem variação linguística. O mundo tem 140 línguas de sinais. E o mundo tem 7.139 línguas faladas orais. E todas elas são diferentes. Segunda pergunta: a língua de sinais é artificial? Não, a língua de sinais é uma língua natural, diferente de gestuno. É um conjunto, um grupo de sinais do mundo. Então, SI, sinais internacionais. Gestuno é esse grupo. Então, é para comunicação diferente de diferentes culturas. Não é uma língua, porque o gestuno não tem gramática, não tem nativos da língua e tem poucas pessoas que sabem. Então, gestuno não é uma língua. Mas as línguas de sinais é uma língua natural. Terceira pergunta: a língua de sinais tem gramática? Sim. Williams Tocqueville tem os parâmetros, que são o primeiro, configuração de mão, o segundo, pontos de articulação, o terceiro, movimento, o quarto, é orientação das mãos, e o quinto é a expressão corporal e facial. Um exemplo dos parâmetros é a palavra conhecer. O sinal é esse. O primeiro parâmetro, que é a configuração de mão, é essa. O segundo parâmetro, que são os pontos de articulação, é nessa área do queixo. Então, é assim. O terceiro, que é o movimento, é dessa forma. Não é assim. É assim. O quarto, que é a orientação da mão, é dessa forma, com a palma para esse lado. E o quinto parâmetro, que depende. Se é uma pergunta, se é uma resposta. Depende. Na gramática,
também existem os pares mínimos, que são sinais que são parecidos, mas vão se modificar conforme os parâmetros. Por exemplo, a palavra ter é esse sinal. E a palavra Alemanha. Que o sinal é esse. Modificou o ponto de articulação. Ou, exemplo, gostar e não gostar. Modificou a expressão facial e corporal. Ou ainda, por exemplo, ajudar e receber ajuda, ser ajudado. O que mudou foi o movimento, a movimentação, que são diferentes parâmetros. Quarta pergunta. A língua de sinais é mímica? Não. Mímica é expressão, é teatro. É diferente para cada pessoa. Língua de sinais é estabelecida e usa os classificadores, que são diferentes. Quinta pergunta. É possível expressar conceitos abstratos na língua de sinais? Sim. Sentimentos não são concretos. Podem ser expressos, mas é diferente de positivo e sinal de negativo. Exemplo, eu gostar, sim, ou eu gostar, não. Não é assim que faz, é diferente. Por exemplo, eu gosto, eu não gosto. É diferente. Ou ainda, um sentimento de frio ou de calor é diferente, mas é possível expressar esses conceitos abstratos em língua de sinais. Sexta pergunta. A língua de sinais é exclusivamente icônica? Não. É uma língua visual. Alguns sinais são icônicos. Por exemplo, árvore ou carro. Mas alguns sinais não são icônicos. Por exemplo, o tic-tac do relógio. É uma onomatopeia. É diferente. Agora você já sabe as respostas das 6 perguntas. Você já sabe qual pergunta é verdadeira e qual pergunta é falsa. Você já sabe das línguas de sinais. Tchau! Obrigada!